O tema de hoje é baseado em um só versículo. O tema de hoje é baseado no versículo lá que está escrito em Jeremias 17, no versículo 9, que está escrito assim: Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui Jeremias está afirmando que enganoso é o coração do homem. E esse é o tema de hoje. Enganoso é o coração do homem. E para iniciarmos o vídeo, eu quero afirmar aqui, antes de qualquer coisa, que você não se conhece. Quem te conhece acima de todas as coisas, antes mesmo de você nascer, Deus te conhece mais do que você mesmo. E você não se conhece quase nada. Você não se conhece porque às vezes não conseguimos ver o que está por trás de nós, não conseguimos ver a grande controvérsia, o grande conflito entre Cristo e Satanás que está atrás de nós, não conseguimos ver o invisível, só conseguimos ver o visível e às vezes mesmo assim somos que nem filhos que querem porque querem alguma coisa, e Deus é como um pai que ele vê o sublime do que conseguimos ver. Ele tem um conhecimento tão sublime que ele consegue perceber tudo que é bom para nós e tudo que não é bom. Então, se Deus ele afirma alguma coisa, se ele está restrito, se ele está restringindo na Bíblia alguma coisa, ele está te aconselhando, o conselho de Deus é o melhor caminho que você pode tomar. É o melhor caminho que eu e você podemos tomar. Porque o conselho de Deus é um conselho de um Pai Todo-Poderoso, onisciente, que sabe de todas as coisas. E esse é o vídeo de hoje. Enganoso é o coração do homem. E para começarmos o vídeo de hoje, eu queria citar aqui duas ilustrações. A primeira é a que é de Balaão. É uma ilustração é o ápice, para mim eu acho que é o ápice, é uma ilustração que é o ápice para esse tema. E para quem conhece a história de Balaão, sabe que Balaão era um homem que era temente a Deus, só que aí tudo que ele falava, se ele amaldiçoava alguém, essa pessoa seria amaldiçoado, não tem para onde correr. Essa pessoa não tinha para onde correr, ela era amaldiçoada e pronto, acabou. Então Balaão, ele tinha esse poder. Deus deu esse poder para ele, porque ele tinha o poder de amaldiçoar as pessoas e também de abençoar as pessoas. Se ele abençoasse alguém, essa pessoa estaria abençoada. E se ele amaldiçoasse alguém, essa pessoa automaticamente estaria amaldiçoada. Porque Deus dava esse poder para ele, porque Balaão ele seguia o caminho de Deus, e ele era um homem que ele sempre andava em comunhão com Deus. Só que teve uma vez que Balaão ele tinha uma brechinha, e assim como Satanás, ele também nos conhece desde que somos pequenos. Isso é uma coisa importante, porque assim como devemos crer em Deus, devemos também acreditar em Satanás. Então muitas vezes porque sofremos é por causa dessa grande controvérsia, e Deus nos dá o livre-arbítrio de ceder às tentações de Satanás. Então quando cedemos às tentações de Satanás, é aí que caímos e devemos sofrer as consequências. Por isso que não devemos reclamar com as consequências que passamos, porque às vezes Deus nos livra de um fogo, e às vezes a gente sofre a faísca daquele fogo e ainda sai reclamando pelo poder que Deus nos livrou. Nós devemos agradecer acima de todas as coisas, até se estamos sofrendo. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito de recordar, só que às vezes, claro, eu sou um pecador, assim como você, todos nós somos pecadores. E às vezes não conseguimos pensar, e às vezes falamos no automático, no momento de ira. Assim como Efésios 4:26 está escrito: ireis e não pequeis, mas não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Então irar não é pecado, só que você tem que ter cuidado. Quando você está irado, a primeira coisa que devemos fazer é oração. A primeira coisa que devemos é orar. E para continuar a história de Balaão aqui, teve um momento que Balaão ele tinha um ponto fraco, vamos dizer assim. E teve um momento que os moabitas estavam ali
entre guerra com os israelitas. Era naquele tempo lá que Moisés estaria caminhando com os israelitas. Ele estaria conduzindo os israelitas até a terra de Canaã. E aí os israelitas iriam passar pelas terras de Moabe, só que aí eles pediram permissão, só que os moabitas não queriam deixar, e ali ficaram toda uma controvérsia, uma briga entre os israelitas e os moabitas, porque os moabitas queriam se aliar com os israelitas, só que como o povo de Deus não pode se misturar com o profano, eles não se aliaram, porque quem é de Deus não precisa de aliados. Nós só precisamos de Deus, que é o Todo-Poderoso e pode todas as coisas. Então, os israelitas não queriam, assim como Moisés, ele não queria se aliar com os moabitas. Então, esses moabitas ficaram com raiva dele, e aí eles foram atrás de Balaão, que Balaão também era um homem famoso, porque souberam que Balaão ele tinha esse poder de amaldiçoar, quanto também tinha o poder de abençoar as pessoas. E aí eles foram atrás de Balaão e perguntaram se Balaão podia amaldiçoar o povo israelita. Aí Balaão, tá bom, dormem aí. Balaão ele convidou os moabitas, os guerreiros moabitas para dormir em sua casa. Eles falaram, dorme aí, que aí eu vou falar com Deus hoje à noite, e a resposta que ele me der, esta que eu vou responder para vocês. Então Balaão perguntou para Deus, Senhor, é da tua vontade que eu vá com esses moabitas? O Senhor falou, não vá com esses moabitas. Se você vê lá, a história de Balaão está entre Números 21 ao 23. Essa é a trajetória da história de Balaão. E aí Deus ele não permitiu que ele fosse com os moabitas. E ele, tá bom, tudo bem. Só que esses moabitas antes, eles tinham oferecido uma grande oferta, um dinheiro que era um dinheiro muito alto, uma grande oferta para Balaão. Só que Balaão cedeu essa oferta na primeira vez e ele disse aos moabitas, Deus não permitiu que eu fosse com vocês. Então leve a sua oferta para o seu rei e aí sigam o seu caminho que eu sigo o meu. Aí os moabitas, mas Balaão, você não vai? Não, Deus já falou, eu não vou com vocês porque Deus não permitiu. Pronto, acabou. Aí tá bom, os moabitas chegaram, eles foram até eles chegaram ao rei, e quando eles chegaram ao rei, o rei perguntou, cadê Balaão? Aí os guerreiros falaram que Balaão não queria vir, porque não era da vontade de Deus, que também era o Deus dos israelitas, e este era um povo abençoado por Deus. E aí o rei, com o pensamento dele todo soberbo, ele vem e fala assim, eu acho que ele quer só que a gente paparique ele mais. Então vamos, pegam mais uma quantia maior de dinheiro, uma oferta maior, e oferece para Balaão. Aí nos dias seguintes, os guerreiros moabitas, chegaram e foram até Balaão. E aí perguntaram, e aí Balaão, a gente trouxe uma oferta maior aqui, será que o seu Deus não pode nos ceder essa dádiva? Aí Balaão, dorme aí que eu vou conversar com Deus. Esse foi o primeiro erro de Balaão, porque Deus já tinha dito não. Então a palavra de Deus é uma só. E eu quero ler aqui, para interrompermos aqui essa ilustração, eu vou ler um texto que está lá em Isaías, vou ler dois textos. O que está lá em Isaías 40, no versículo 8, e o texto que depois eu vou ler, que também está em Isaías. Primeiramente, Isaías 40, no versículo 8. Está escrito assim, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aqui você vê, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então a palavra que ele falou hoje é para todo sempre. Então se ele disse para Balaão não ir com os moabitas, então a palavra de Deus é uma só e ali não tem mais conversa. Se ele falou não, é não. Se ele falou sim, é sim. Se ele falou uma cor verde, é verde, entendeu? Então a palavra de Deus é uma só. O primeiro erro de Balaão foi conversar novamente com Deus, pedindo permissão para que ele deixasse ele com os moabitas. Então como a palavra de Deus é uma só, Balaão não poderia pedir permissão novamente para Deus, porque ali ele estaria manifestando uma birra para Deus. Ele estaria dizendo, mas por favor. Então como Deus tem um livre-arbítrio, ele permitiu que Balaão ele fosse com os moabitas. Mas depois vamos continuar o nosso assunto. Agora está lá em Isaías, outro texto que eu vou ler, Isaías 55, no versículo 11. Está escrito assim,
É no mesmo ritmo que o outro texto. Está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Então prosperará aquilo que a designei. Então, se Deus disse não, acabou a conversa. Ali era não é não. Aquilo seria uma prosperidade para Balaão. Aquilo seria uma dádiva. Quando Deus disse não, é porque ele estava dizendo aquilo para o bem de Balaão e para o bem dos seus filhos, os israelitas também. Porque Balaão, se ele fosse com os moabitas, ele poderia cair nas tentações e falar o que os moabitas queriam, que era amaldiçoar o povo de Israel. E como os moabitas não eram um povo de Deus, os moabitas eles iriam circular tanto Balaão, iriam pedir, perseverar tanto para que Balaão estivesse com eles, que Balaão ia começar a seguir o Deus deles. Assim como Salomão, ele se encantou tanto com as mulheres, que ele, com a sua sabedoria toda, ele usou a vida inteira a sabedoria dele para o mal. Salomão, no final da sua vida, então ele volta a ser temente a Deus, ele entende que tudo que ele passou era tudo uma mera ilusão. Só que na vida toda, na trajetória de Salomão, ele percebe que com a sua sabedoria toda ele cai nas cantadas das mulheres, e aí ele começa a cantar as mulheres, na verdade, e aí ele vai no embalo das mulheres, vai pegando mulheres que não são tementes a Deus, e aí ele vai se encantando e vai começando a sair dos caminhos de Deus. E aí você vê na trajetória de Salomão que ele para de adorar a Deus e que ele começa a oferecer sacrifícios a Baal e a outros deuses também. E assim era o perigo de Balaão também seguir o mesmo caminho, de Balaão começar a seguir outros deuses. Assim também, porque se Balaão amaldiçoasse os israelitas são filhos de Deus, e como eles são filhos de Deus, Deus só quer o bem para os seus filhos. Então por isso que Deus disse não, e a palavra de Deus é uma só. Agora outro texto é o que está lá em Apocalipse, que eu vou ler. Apocalipse, deixa eu ver se eu me recordo o versículo agora. Apocalipse 3, no versículo 19. Apocalipse 3, no versículo 19. Está escrito assim: eu repreendo, Deus, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrependente. Então, se Deus disse não, é para o bem de Balaão. Ele repreendeu Balaão porque ele amava Balaão, e Balaão era o filho de Deus. Então ele repreendeu Balaão para que Balaão ele pudesse continuar andando em comunhão com Deus. E aí vemos também que ao decorrer da história de Balaão, ele seguiu, porque ele foi pedir na segunda vez para Deus para seguir os moabitas. Só que na segunda vez que ele pediu para Deus, Deus disse sim. E aí muitas pessoas não entendem essa história, porque foi do nada, assim, uma hora Deus diz não, outra hora ele diz sim. Só que ele só disse sim e nada mais, porque ele dá um livre-arbítrio. Então se Balaão estava insistindo, por favor, Balaão já era uma pessoa grande, ele podia seguir os seus próprios caminhos, assim como outros heróis da fé também podiam seguir os seus próprios caminhos. Então Balaão já era gente grande, ele já entendia que a palavra de Deus é uma só. Infelizmente, a trajetória de Balaão acaba mal, a trajetória de Balaão. Só que na segunda vez que Deus diz não, na segunda vez que Deus diz sim, Balaão fica todo feliz. Você vê que ele já estava ali insistindo para Deus, e aí ele segue com os moabitas e pega aquelas riquezas. Só que aí tem na trajetória entre onde Balaão estava até a terra de Moabe, Balaão ele vai com o seu burro, e aí ele começa a querer andar mais rápido, porque os moabitas já estavam andando um pouco mais veloz do que ele. E aí ele pede para que o seu burro ande mais rápido. E aí teve uma hora que o burro para, e ele começa a bater no burro, bate 3 vezes no burro, pedindo para que o burro, não lembro se era um burro, um bode, mas enfim. Aí ele bate 3 vezes no burro, pedindo que o burro vá logo, e gritando com o burro. Aí o burro ele começa a falar e fala que Balaão não podia ir, e o burro começa a falar, porque ali era o poder de Deus se manifestando no burro, porque o burro ele tinha visto um anjo na frente dele. E aí Balaão ele não entende isso, e aí ele, com toda a sua arrogância, ele começa a bater no burro, e não
e não vê que o burro está falando. Ele começa a conversar com o burro. É muito interessante isso, que aí na ira dele, ele não tá nem prestando atenção no que ele está conversando com o burro. Ele só presta atenção que ele está que ele quer seguir com os moabitas para ganhar as riquezas. E aí que o anjo de Deus aparece para ele, querendo matá-lo com a espada, porque ele não seguiu a vontade de Deus. E aí ele se prostra para Deus e diz: Senhor, me perdoe, eu vou, mas eu vou e eu vou fazer somente a tua vontade. E aí Deus fala para ele: vá, só que fale somente o que eu quero. Então tá bom. Aí tem uma hora lá que Balaão ele chega e os moabitas pedem que a Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Só que Deus pede o contrário. Deus pede que ele abençoe o povo de Israel. E aí Balaão ele vai no intuito de amaldiçoar o povo de Israel e na primeira vez ele abençoa. Sai só bênçãos da boca dele. Porque era o poder de Deus se manifestando nele. E ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel porque Deus é mais forte do que ele. E ele faz isso 3 vezes e ele não consegue. Enfim, a moral da história é que a palavra de Deus é uma só. E enganoso é o coração do homem. Só que enganoso é o coração do homem, a moeda ela tem 2 lados. Enganoso é o coração até quando pensamos que sabemos mais que Deus, que os conselhos de Deus não são melhores para o nosso cotidiano. E enganoso é o coração do homem para quando achamos que a nossa capacidade é inferior à que a capacidade que Deus nos dá. Então, vemos isso na história de Moisés, que Deus ele chamou Moisés numa árvore. Ele falou com Moisés por intermédio de uma árvore, e aí ele falou com Moisés e disse para Moisés ele carregar o povo de Israel e conduzir o povo de Israel até a terra de Canaã. Só que aí Moisés ele fala: mas Senhor, eu não sei nem falar. Eu tenho dificuldade de falar. E alguns historiadores dizem que Moisés poderia ser gago também. Não sei, isso não é também aqui. Não é a moral da história do que eu vou falar agora. Mas aí Moisés ele disse que não sabia falar. E aí Deus ele: não, Moisés, vai, fale com o povo, porque eu estarei com você. E Moisés: mas Senhor, eu não sei. Aí ele fala, aí Moisés ele testa o poder de Deus. Ele não confia no poder de Deus. Ou seja, ele ficou 40 anos com Jetro, 40 anos aprendendo do poder de Deus, e ele ainda não confia no poder de Deus. Não confia na própria capacidade que Deus deixou para ele. E ele confia na sua própria capacidade. E aí, para Deus provar, porque Moisés perseverava, eu não sei, Deus, eu não sei. E aí Deus falou: então tá bom, coloque a sua mão dentro da sua camisa, e aí aparecerá a lepra. E foi isso que aconteceu. E coloque de novo, e aí desaparecerá a lepra. E aí foi isso que aconteceu. E ele jogou o cajado no chão, virou uma serpente, pegou o cajado de novo e virou um cajado. Aí que ele conheceu o poder de Deus, porque às vezes a gente é tão tolo, nós não conseguimos olhar para o que Deus está nos mostrando, que às vezes não conseguimos olhar para o poder de Deus em nós. Então, quando olhamos para a nossa capacidade, é o que eu falei que alguém disse em uma lição da escola sabatina que eu li, que estava escrito assim, que quando olho para a minha própria capacidade, não vejo como posso me salvar. Mas quando olho para o poder de Deus e para Jesus Cristo, eu não consigo ver como posso me perder, porque Cristo ele é o único advogado, o nosso juiz. Então, se ele está conosco, quem será contra nós? Assim como Romanos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fala que a gente consegue, é porque a gente consegue. É só ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como está escrito em Hebreus 11, no versículo 6. E esse foi o vídeo de hoje, basicamente. E eu quero te convidar agora para finalizar o nosso vídeo com uma oração. E eu desejo que nessa oração se entregue totalmente para Deus, porque temos que conhecer a capacidade que Deus tem, o poder de Deus, que Deus nos concede esses dons, e temos que reconhecer esse poder. Então, feche seus olhos e vamos orar. Papai do céu, peço que o Senhor nos ajude a entender que o teu poder é maior do que a nossa capacidade, que às vezes
se estamos contigo, Senhor, não temos com o que nos perder, porque ouvindo a tua palavra e desejando seguir os teus caminhos, então conseguimos lutar e vencer as batalhas, porque estamos contigo. Peço perdão por todos os nossos pecados, peço porque às vezes somos arrogantes e não conseguimos entender os teus conselhos para nós. É isso que eu te peço, Senhor, te agradeço por tudo e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja que essa mensagem se espalhe, compartilhe com seus amigos, compartilhe com outras pessoas, para ouvirem também essas mensagens e entenderem a capacidade, o poder de Deus que Ele tem por nós. Se inscreva no canal porque o YouTube entende que estão sendo lançados bons conteúdos e curta o vídeo se você gostou também, porque ajuda muito no crescimento do canal aqui. Também estou divulgando aqui dois canais que está aqui no link da descrição abaixo. O primeiro canal é o que está do meu tio Alberto. O nome do canal é Alberto Vieira Lima. Ele sempre está lançando os bons conteúdos também. E o segundo link é o que está do Clube de Jerusalém, que está me ajudando muito nessa iniciativa do canal também. Segue lá porque às vezes eles também colocam umas meditações umas meditações boas e gostosas de se ver e de assistir. Então, meu desejo então é que Deus esteja com todos nesses últimos tempos de pandemia aí.